Você pode começar, na verdade, respondendo Boa os noite, questionamentos turma. deles, né? Conforme ficar Sim, melhor. ok. Bom, boa noite, turma. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a participação de vocês. É sempre muito bom ver que a gente, independente da circunstância, busca ferramentas, aquelas que estão ao nosso alcance, para tentar minimizar os danos que tudo isso vem causando em nossas vidas, certo? Em segundo lugar, gostaria de falar que estou morrendo de saudade de todas vocês e que torço para que em breve nos vejamos novamente. Bom, eu gostaria que o Jonas agora... a princípio, deixa eu me colocar aqui. Bom, nossa matéria, né, é transtorno global de desenvolvimento, certo? Nós passamos aqui por vários assuntos. Foram eles DSM-10, DSM-5 e CID-10, transtorno do espectro autista, síndrome de Rett, síndrome de Kanner, síndrome de Asperger, psicose infantis, educação especial e transtorno global de desenvolvimento, medicalização na educação, educação especial. Eu consegui elaborar vídeos falando acerca de todos os assuntos. Obviamente, os vídeos não têm o mesmo poder que a aula, porque ali eu só falo e vocês ouvem e, obviamente, nessa visualização acabam acontecendo, ocorrendo várias dúvidas que eu, no momento, não tinha condições, naquele momento não tinha condições de esclarecer, certo? Bom, essa é a hora, tá? Espero que todas tenham assistido o vídeo e os vídeos enviados e espero que vocês estejam também agora, se possível, com o material que foi enviado em mãos, até para que possam rememorar e olhar com cuidado aquilo que vocês realmente não compreenderam. Tá ok? Jonas, tem alguma pergunta? Professor, eu acho que o pessoal tá com problema de tá travando um pouco o vídeo, Eu vi. porém o áudio tá normal. É isso, pessoal? O áudio continua normal? Então, vamos esperar só um minutinho que eles me responderem. Ok. O áudio tá bom, professora. O áudio tá bom. Então a gente vai seguir porque como o YouTube é um pouco pesado e tal, a imagem vai dar uma travadinha, mas depois, quando ali ficar disponível no YouTube via gravação ali, ele vai ficar melhor. Tá bem? Então a gente pode seguir com a aula e como o áudio está funcionando certinho, a gente não perde, né? Claro. A professora comentou que os alunos tinham encaminhado algumas dúvidas já, professora, é isso? Na realidade, essas dúvidas que foram encaminhadas em relação aos vídeos enviados ainda não. Uhum, certo. Pessoal, alguma dúvida com relação aos vídeos enviados? Então, vocês têm alguma dúvida com relação aos vídeos que a gente caminhou no grupo de WhatsApp para vocês? Ou alguma dúvida em relação também à disciplina, vocês podem estar colocando aqui no chat que eu já repasso para a professora. Essa aula é para isso, é para a gente tirar as dúvidas em relação à disciplina. A gente sabe que ela foi bem desenhada já também, né, no WhatsApp. E pelos materiais que o professor enviou por e-mail, por WhatsApp, pelos vídeos, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já passem aí que eu já vou enviando para a professora para ela ir respondendo vocês.
se for necessário, eu posso até fazer uma breve lembrança aqui a respeito do que nós falamos, até para, de repente, fomentar o aparecimento de dúvidas. Tá certo. A Miriam Pureza está com dúvida se teremos algum tipo de trabalho a ser realizado como avaliação? Sim, teremos. Bom, no primeiro dia de aula, eu já havia colocado como que iria acontecer a nossa avaliação. Acontece que nada daquilo, né, aquele formato hoje, se tornou impossível, porque faríamos, ao fim, um trabalho em grupo, né? Vínhamos construindo em grupo e, no final, faríamos uma culminância daquilo tudo que vocês escreveram, falamos e pensaram. Agora não dá mais, então vamos ter que fazer individualmente. O que eu vou pedir que vocês façam? Um trabalho, tá? Nesse trabalho vão haver 3 tópicos. Tá? Vai ser um estudo de caso. Eu vou pedir para que vocês façam um estudo de caso. Vocês vão eleger um dos transtornos ou síndrome pelo qual nós passamos, certo? Nós passamos ali por algumas, então elejam. Tá? Espero que não fiquem muito naquela coisa do lugar confortável, porque o autismo a gente tem em grande quantidade, então, de repente, podem buscar uma dica, tá? Busquem, de repente, aprofundar, né, nesse estudo de caso, falando um pouco mais sobre aquela síndrome que vocês não conhecem. O autismo a gente tem com bastante frequência na escola. Então, busquem, de repente, olha, a síndrome de Rett, o Asperger, mas com altas habilidades, coisa que é mais difícil de nós encontrarmos, né? O Kanner e as psicoses infantis, vocês podem, de repente, pegar como autismo severo. Então, também não recomendo. De repente, fiquem ali pela síndrome de Rett ou Asperger, que, de repente, vai dar ali um aprofundamento sobre um transtorno que a gente não tem com tanta frequência dentro das escolas. Então, eu penso que a gente pode aproveitar esse momento para aprofundar o assunto a respeito de um tema que não é tão falado, certo? Isso faremos um estudo de caso a respeito desse tema, do tema que vocês escolherem, mas assim, do transtorno que vocês escolherem, mas fazendo um estudo de caso. O 2, né, será um relato sobre o que vocês acreditam em relação à educação infantil, à educação especial, tá? Todos aqui somos professores, sabemos que existe educação especial e no olhar de vocês, ela funciona ou não funciona? É válido ou não? Aí coloquem o que vocês acreditam. E se vocês acreditam que funciona, cite ali o que é bom. E se vocês acreditam que não funciona, cite ali o que não é bom. Ou façam as duas formas, né? O que funciona, o que não funciona, o que é bom e o que é ruim. E essa, na realidade, é uma dica do como vamos olhar para que a coisa melhore. Ou seja, tem aquela coisa boa, ela pode melhorar? Tem aquela coisa que não funciona tanto. Nós podemos fazer alguma coisa para que ela para que faça acontecer de verdade a educação especial, para que ela de verdade funcione. Então, é só, na realidade, um exercício para que vocês pensem no que nós podemos fazer para melhorar dentro da escola essa questão da inclusão, ok? E na parte 3, tá, vai ser o seu olhar sobre a utilização da medicalização da escola. Vocês conhecem alguém, tem alguma criança, sem citar nomes, tá? Coloca interrogação, coloca um codinome, mas assim, ó, me escrevam alguma coisa a respeito do que vocês já viram, ou se não viram, mas ouviram falar, ou até mesmo em algum documentário. O que vocês acreditam que como funciona a medicalização dentro da escola? Eu coloquei ali aquilo que eu li, estudei, pesquisei e acredito, certo? Eu quero que vocês façam a mesma coisa a respeito desse tema, né? Que vocês digam se vocês conhecem algum caso, se conhecem,
o que vocês acreditam a respeito dele. Era necessário? Não era necessário? Porque eu não estou aqui colocando a medicalização como um monstro. O que eu estou colocando na realidade, o que eu estou falando é sobre a pandemia. Né? Estamos vivendo aí uma outra pandemia, mas nesse caso aqui é a da medicalização na escola, e que não é só utilizada por alunos, tá? Muitos professores também fazem essa utilização. Né? E quando a gente fala escola, não é só a famosa Ritalina, não, mas também aquelas drogas que estimulam, que ajudam na memória, na oxigenação cerebral, e que tantos fazem utilização, até mesmo acadêmicos, para realização de provas, tá? É isso. Certo. Então vai ter esse trabalho, mas eu vou colocar tudo escrito direitinho. Isso. Surgiu algumas dúvidas aqui em relação aos trabalhos, mas a gente vai enviar depois um resumo certinho a respeito desses trabalhos. Não fica aqui só no vídeo, né? Vocês vão ter dúvidas a respeito da matéria. A Marisa Cias fala para a professora, pergunta: eu gostaria de saber como funciona a parte emocional dos indivíduos acometidos pela síndrome de Rett. Parte emocional. Tá, boa pergunta. Marisa, eu vou te falar o seguinte, é uma grande incógnita, tá? Porque o Rett, como eu falei nas aulas anteriores, tá? Ele é uma síndrome, tá? Que já esteve dentro do espectro autista, hoje não mais, e na maioria das vezes eles não conseguem exprimir o que sentem. Alguns não conseguem verbalizar. Uns, eles vivem assim, completamente alheios. Então, saber como eles se sentem, eu vou pegar um exemplo, tá? Mas é um exemplo bem severo que está dentro da minha família. Por isso que eu gosto muito de falar sobre o Rett, porque é uma síndrome pouco divulgada, praticamente nada conhecida dentro do ambiente escolar. Até porque, como ela é uma síndrome bastante severa, na maioria das vezes acaba que o indivíduo só frequenta a educação especial e as instituições próprias para receber esse público. Tá? A questão emocional do síndrome de Rett, o sentimento, ele é uma incógnita, porque eles, na maioria das vezes, eles não verbalizam. Em alguns momentos, você consegue perceber assim, dor. Tá? Só que eles não conseguem exprimir, eu estou com dor. Olha que situação. Se eles estão com frio, às vezes, você até consegue perceber que há um incômodo, mas eles não vão falar, eu estou com frio, porque eles não têm noção do que significa frio. Eles não têm noção do que significa dor. Você vai ver que o indivíduo está incomodado com alguma coisa. Você percebe o incômodo, mas o que verdadeiramente está acontecendo ali dentro, se é uma tristeza, se é uma dor de barriga, ou se é uma dor de cabeça, ou se é simplesmente vontade de fazer nada, a gente não tem como saber. Né? A síndrome de Rett, como eu falei, dentro de todos esses transtornos, eu considero a que mais flagela o indivíduo, porque ela incapacita de uma tal forma que ele se transforma como que eu posso te dizer? É como se fosse uma plantinha. Pensa numa plantinha, né? Assim, extremamente delicado, sensível, e que você tem que ficar o tempo inteiro olhando por ele e olhando para ele para tentar desvendar o que de verdade está acontecendo. Às vezes, vou dar um outro exemplo aqui. Essa minha parente, né, hoje ela tem 32 anos, um dia ela estava assim, impossível, ninguém conseguia contê-la, porque às vezes eles têm umas agressividades, apresentam certas agressividades, só que as agressividades nesse caso são bem pontuais. Então percebeu-se, peraí, está acontecendo alguma coisa, porque não é a forma como ela se manifesta no dia a dia. O que se descobriu? Ela estava com uma cólica absurda e não tinha como falar.
Então, uma coisa que às vezes, por exemplo, você pega e dá vamos supor, bota um saquinho de água quente na barriga. Seria uma coisa muito simples para que a gente conseguisse resolver. Só que olha a dimensão da coisa. Porque como ela não consegue expressar a dor e nem apontar onde está doendo, coisa que às vezes uma criança de 2, 3 aninhos já é capaz de fazer, ela ficou num sofrimento absurdo até que se descobriu que ela estava com uma cólica absurda, porque nessa época ela estava assim, ó, o início o início de entrada de menstruação, né, de ciclo. Então, é isso, quer dizer, o sentimento que para expressar uma dor tem-se tanta dificuldade, e é uma coisa relativamente simples, imagina-se os sentimentos, que é alguma coisa tão subjetivo e muito particular de cada um, certo? Espero ter esclarecido. Beleza. Eu vou passar aqui para a Júlia, então. Ela comenta aqui, a disciplina já está chegando ao final. Queria saber se vamos discutir sobre ainda mais síndromes, seus diagnósticos, características e as intervenções. A gente vai ver bastante também avaliação e intervenção. Mais algum transtorno, mais alguma síndrome? Bom, é bem provável que não. Dentro da nossa disciplina, o que estava ali elencado, né, a gente já passou. Eu fui um pouquinho a mais, falei um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade, período, né, daquela lacuna que nós tivemos entre nós voltarmos a nos comunicar e o finalzinho ali, né, de último dia de aula, para que a gente fosse um pouquinho além. Mas, na realidade, já foi o além. Né? Porque perfeito. Tudo aquilo que estava dentro da ementa, nós já perpassamos. Certo, a ementa é constituída de alguns temas, mas eles foram abordados. Então, provavelmente mais síndromes de Down, mais essas paralisias, a gente vê mais isso na pós-graduação em atendimento à educação especializada, educação especial. A Marisa Cias comenta que as dúvidas foram esclarecidas e agradece. E a Michele Arriete pergunta sobre a diferença entre a psicose infantil e Kanner. Tá. Essa é, assim, ó, a gente tem uma trilogia aí bem, como que eu posso botar assim agora? Ela é bem, é um emaranhado dentro dessa trilogia. Por que eu tô falando trilogia? Porque a síndrome de Kanner, a psicose infantil e o autismo severo, eles se confundem muito. Como nenhum deles, tá? Existe uma forma de imagem ou teste de laboratório, que é pertinente, obviamente, aos transtornos. Né? Não existe nenhum teste que se faça e que se comprove, olha, essa aqui com certeza é a síndrome de Kanner. Olha, essa aqui com certeza é o autismo severo. Olha, essa aqui com certeza é a psicose infantil. Né? Elas são muito próximas. As condutas, as características, os sintomas são muito semelhantes, muito, às vezes divergindo ou diferindo uma coisinha ou outra. Tá? Eu te digo que a gente vai mais pelo olhar. O que a gente, na maioria das vezes, faz? Busca uma equipe multidisciplinar, aquilo que eu sempre falei em sala de aula. Tá? Porque, como tudo é subjetivo, você vai ter que buscar, tá? Dentro de toda a literatura que fala a respeito daquela síndrome e buscar elencar cada sintoma. E você, dentro dessa relação que vai fazer, você vai perceber que muitas são praticamente idênticas. E buscar saber com familiares, com o professor, se estiver na escola, você, tá, com o seu olhar clínico, né, avaliando ali, fazendo todas as testagens, com todas as ferramentas que a gente pode utilizar dentro da neuropsicopedagogia, você vai elencar ali todos os sintomas clássicos e buscar ajuda de um neurologista, de um psicólogo, de um fono, né? Para que eles consigam perceber aquilo que você também percebeu. Tem situações onde é muito claro,
tá? Por exemplo, quando você recebe uma criança no espectro autista, mas aí autista leve, no caso Asperger, vamos botar assim, rapidamente você vai perceber, não é difícil perceber se é um autista leve ou se é um autista leve que era classificado como Asperger. Se é um autista moderado, ele vai ter ali algumas características, né? As estereotipias, as ecolalias, né? Os toques que são bem pertinentes. Agora, quando você recebe um desses 3 casos, aí obrigatoriamente vai ter que partir de uma avaliação multidisciplinar. E te digo o seguinte, na maioria das vezes, não é um neurologista que descobre não, tá? Somos nós, os terapeutas, porque o neurologista ele vai ver essa criança uma única vez, né? E vai fazer as testagens ali. Nós vamos ter ali 8, 9, 10 sessões, né? Buscando as características e sempre amparada na literatura, vendo o que, assim, ó, busca fazer como se fosse um passo a passo. Não vou falar receitinha de bolo, mas assim, ó, uma relação de cada... chegou uma criança, eu acredito que seja um autista severo. De cara é severo? Tá, então você já pode buscar aí mais 2 leques, né? Seria a psicose infantil, a síndrome de Kanner, e ficar com esses 3 olhares. E sempre analisando cada item ali de característica. É o que eu posso dizer, porque mesmo os profissionais mais experientes fazem confusão acerca. Tanto que muitos consideram os 3 a mesma coisa. Agora, como eu falei lá atrás, o mais importante de diagnóstico é a intervenção. Independente de nos deparamos com essa criança, com tantas dificuldades, com tantas habilidades que necessitam ser exploradas, tá? Colocadas para fora, e eles são capazes sim de colocar. Às vezes o resultado é ínfimo, mas é ínfimo para a gente. Para a pessoa foi uma evolução tremenda. E é nisso que nós temos que focar. Em cada passo nós vamos dar junto com o nosso atendido. Mais do que diagnóstico. É claro que o diagnóstico nos ampara e, na maioria das vezes, respalda aquela pessoa acerca dos direitos que ela vai ter, inclusive fora, em relação à previdência, em relação ao atendimento, dentro dos CAPs, dentro das APAs da vida. Isso é importante. Agora, a criança na nossa mão, o diagnóstico é importante, mas foquem 300 vezes mais na intervenção. Ela é que vai fazer a diferença. O pai, ele na maioria das vezes, ele até busca saber o que a criança tem. Isso, para eles, é reconfortante, saber se tem ou não tem alguma coisa e se tem o quê. Mas a partir do momento que aquele responsável começar a perceber que o seu filho, neto, enfim, a sua criança está apresentando melhora, ele não vai querer nem saber. Isso é uma verdade, assim, ó, e te digo que isso é uma coisa muito comum que acontece na clínica, tá? A partir do momento que aquela criança começa a apresentar melhora, é nisso que o responsável vai focar. É na melhora. A criança não abria um pote, ela já abre. A criança não se comunicava, e às vezes não verbalmente, porque ela pode se comunicar através de imagem, figura, né? E já se comunica. A criança não amarrava o cadarço, ela já amarra. Olha, veja, são coisas bobas, mas às vezes para alguém que tem algum problema, é um passo enorme. E a família vai comemorar junto com vocês cada vitória daquela criança. Ok? Espero ter ajudado. Certo. A Michele agradece, falou que esclareceu a questão. E a Lúcia do Amaral, desculpa, ela pergunta qual a expectativa de vida de alguém com síndrome de Kanner, pois apresenta outras comorbidades. E pergunta sobre isso. Sim.
na maioria das vezes, eles têm uma expectativa de vida ali, da mesma forma que o autista, tá? Eles têm uma expectativa de vida ali de 50, 60 anos. Aí vai depender muito, tá? Da direção que a família vai dar. Porque a expectativa de vida está muito relacionada também a cuidados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do síndrome de Down, né? Eles têm ali uma tendência muito grande à cardiopatia. Só que hoje a gente percebe, e a obesidade, tá? Então, assim, hoje se percebe ali, hoje, síndrome de Down com 50, 60 anos, a gente vê facilmente na rua. Por quê? Provavelmente aquele indivíduo ele foi cuidado, ele sofreu estímulos, ele fez uma boa alimentação, provavelmente ele praticou algum esporte. Então, também, dessa mesma forma, tá? Você pode colocar a síndrome de Kanner, você pode colocar a psicose, você pode colocar o autismo, você pode colocar a síndrome de Rett. Perceba, a síndrome de Rett é a que mais tem comorbidade em relação à questão saúde. Né? Elas têm cardiopatia, elas têm convulsões, elas têm por conta, né, do MECP2 que está ali defeituoso e que não faz a função dele. Então, eles têm ali uma sobrecarga do sistema nervoso central enorme e que acaba comprometendo o cérebro, né, o desenvolvimento cerebral, e, em consequência disso, outros problemas vão aparecendo. E ainda assim, hoje, a gente sabe que existe aí meninas, né, não mais meninas, mas senhoras, síndrome de Rett com 50, 60 anos. Então, depende muito do direcionamento que a família vai dar com relação à saúde daquele indivíduo. Perfeito. Pessoal, não tem mais nenhuma dúvida? Vamos ver aqui, só um minutinho. Só para avisar que eu desliguei aqui o meu vídeo, professor, aqui é para melhorar a conexão para eles lá. A conexão, tá bem? Certo. Isso. Se eu deixar o vídeo para ti, acaba consumindo um pouco da conexão aqui e não fica tão bom para eles. Bom, os alunos comentaram aqui para cima também que os vídeos foram bem explicativos, bastante gente sem dúvida. Sim. Vamos aguardar um minutinho, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Vamos lá, gente, agora é a hora. Enquanto vocês esclarecem aí, vejam se de repente existe mais alguma dúvida, o que eu queria colocar é o seguinte, no vídeo que foi feito agora por último, tá? Esse vídeo, se não me engano, no minuto 17h38, 17h39, não me recordo agora, no momento onde eu falo DSM-10, não é DSM-10, tá? Eu acabei trocando ali alguma coisa, então é DSM-5, CID-10, tá? DSM-5, ele foi reelaborado, né, há cerca de 2, 3 anos atrás, se não me engano, e agora, em 2021, vai ser lançado o 2021... Não, janeiro de 2022, peraí, que agora me confundi também, mas se não me engano, em janeiro de 2022 vai ser lançado o CID-11 para que ele fale a mesma língua que o DSM-5, ok? Perfeito. Inclusive, no material, eu coloquei ali, né, fiz uma listagem das diferenças entre o CID-10, como que ele estava e como ele vai ficar. Como era o CID-10 e como ele vai ficar agora quando entrar o CID-11. Inclusive, vai mudar bastante coisa em relação à nomenclatura. Né? É bem interessante dar uma olhada para que a gente fique bem atualizado em relação a isso, apesar de que ainda não está sendo cobrado. Mas isso, por que leva-se um tempo? Deixa eu explicar. Porque, na realidade, esse código é um código internacional, é uma classificação internacional.
E essa classificação internacional, todos os países têm que fazer a mesma leitura. Então, leva-se um tempo, às vezes, para que se faça a tradução em todos os países, comece a ser difundido e verdadeiramente utilizado. Por isso que, apesar de já ter sido lançado, ainda não está sendo cobrado, certo? Perfeito. Passou alguém aí? Não. Passou, acho que seu marido entrou na porta ali. Ai, meu pai. Tudo certo. Tá bem. Vamos lá. A Lúcia do Amaral gostaria de elogiar o vídeo enviado pela professora anteriormente, muito esclarecedor. A Rejane Pereira. Obrigada, Lúcia. A Marisa Cias gostaria de saber como se daria a progressão dos alunos com altas habilidades. Quem avalia se os alunos, se o aluno está apto para essa progressão? Tá, aí vai ter que ser feita uma equipe, mais uma vez, uma equipe multidisciplinar. Veja, não tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão? Nesse caso, realmente não faz. O que acontece? Você recebeu um aluno que tem altas habilidades. Aqui a gente está falando do Asperger, mas vamos pensar qualquer um, porque outras pessoas também podem ter altas habilidades, independente de sofrer de algum transtorno. É simplesmente um gêniozinho e pronto. Né? Você recebeu aquela pessoa que você percebe claramente que é superdotado. Ou seja, tudo aquilo que você esperava passar ao longo do ano para os seus alunos, eles já vêm sabendo aquilo tudo de cor e salteado. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo aqui? A mãe reforça em casa, existe algum reforço feito por fora, ou é simplesmente uma habilidade que aquela criança apresenta? Ou seja, quase que um autodidata, que é muito característica dos superdotados, né? Eles foram atrás, a partir de vídeos, muitos começam a ler sozinhos, muitos têm curiosidades absurdas, na maioria das vezes eles gostam muito de... são muito curiosos, gostam muito de perguntar, é aquele aluno que é o tempo inteiro fazendo pergunta em sala de aula. Aí você percebe que aquela criança tem alguma coisa a mais, não é uma criança tão padrão, né? Bom, o que você faz? Busca ajuda da sua coordenação pedagógica e relata o fato. Fala, olha, a criança X já tem tudo aquilo que ela precisava para fecharmos esse ano letivo. Eu espero que ela já corta, eu espero que ela faça movimento de... Estou chutando aqui, gente, tá? Mas, assim, tudo aquilo, todas aquelas habilidades, ajuda o coleguinha, tem boa empatia, participa, consegue fazer abstração e faz conta de cabeça. E tudo aquilo que você esperava ao longo do mundo, supor, de uma criança que esteja ali no 3º ano letivo, tá? Do ensino fundamental. Ela, no final do primeiro bimestre, você percebe que ela já sabe aquilo tudo ali de cor salteado e se bobear ainda te dá aula. O que você vai ter que fazer? Busca a coordenação pedagógica, chama a família e tenha uma conversa franca. Por que aquela criança tem todas aquelas habilidades, ela não sofre nenhum reforço por fora? Essa é a primeira coisa. Tá? Que pode ser que estejam acelerando a criança por fora. Então, não é uma capacidade dela, é alguma coisa, uma força externa que está levando ela para aquele lado. E aí há até mesmo de se pedir para a família para que dê uma brecada. Se for esse o caso. Por quê? Excesso de estímulo também atrapalha. Porque pode ser que ela chegue em sala de aula e fique desmotivada, ou então chegue em sala de aula e se sinta cansada, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a família reforçar o que é dado é uma coisa, a família introduzir um conteúdo inteiro de um ano letivo antecipadamente não é legal. Tá, então, já chegamos à conclusão que não, a família não está operando nesse sentido. É da criança, ela buscou e, de alguma forma, ela conseguiu absorver aquilo ali por meios próprios. Tá? A gente vai começar a fazer testes com aquela criança, buscando o quê? Conhecimento? Não, maturidade. Porque a maturidade nem sempre anda ali, ó, de mãozinhas dadas com a habilidade. Tem crianças
que passam muito bem, que fazem muito bem a progressão de uma série para outra. E a lei ampara que ela faça. Porque, vamos botar assim, ó, não é justo que ela fique aprendendo aquilo que ela já aprendeu. Quer dizer, conseguiram compreender? Quer dizer, que ela fique vendo ou alguém tentando ensinar a ela aquilo que ela já está careca de saber. Não é justo. Mas, por outro lado, temos que levar em consideração a maturidade. Por quê? Ela progredindo, ela vai lidar com alunos, com crianças, com uma idade maior, superior à dela, com interesses diferentes. Então, ela está pronta para encarar, de repente, crianças maiores e se relacionar com elas, de repente não ter aquele tratamento que a série anterior daria a ela, até mesmo em relação à afetividade, porque a gente sabe que quanto mais elevada a série, menos a gente tem aquela coisa do tati-bitati, daquele carinho, do colinho da professora, né? E às vezes a criança ainda precisa disso, tá? Na questão sentimental, na questão emocional. Então, o que a gente vai fazer? Uma avaliação muito boa, com um olhar muito limpo, né? Sem querer, não, eu vou deixar ou eu vou ficar. Não, vocês vão ter que focar na criança, na questão do conhecimento e na questão da maturidade, junto, amparado com a escola. E amanhã ou depois a própria família vir reclamar se não deu certo, porque, enfim. Outro ponto, ver se há concordância da família, para que haja a progressão. Eles também têm que concordar. E por mais que a família diga, de pés e mãos juntas, que a criança pode progredir, e porque ela sabe, porque é inteligente, porque todo mundo gosta de ter um gênio dentro de casa. Só que eu tenho que saber se o gênio está preparado para. Por mais que a família queira e force uma barra, o que vocês vão ter que ter em mente é a condição sentimental, emocional daquela criança. Seja ela um Asperger, seja ela criança típica. Não podemos nem falar típica, porque seria aí um caso de superdotação. Mas quando eu digo típica, é assim, ó, não é diagnosticada com nenhuma síndrome transtorno, tá? Só altas habilidades mesmo. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Colocar sempre a questão maturidade, né, emocional da criança em pauta. E, se por um acaso, se tudo isso aqui, ó, conjugou tudo, fez tudo bonitinho, então tá, percebeu-se que a criança está apta para. Aí sim pode fazer a progressão de série e até mesmo buscar institutos, não sei se em Rio Grande haveria, tá? Mas a gente sabe que em grandes cidades existem lugares específicos para receber essas crianças e fazer o quê? Dar um boom nas habilidades que ela tem. Se é química, porque normalmente, tá? O superdotado, é isso que a gente tem que ter em mente. O superdotado não significa que ele vai saber tudo, não. Porque ele não vai saber tudo, não. Ele vai ser muito bom em 1 ou 2 áreas no máximo. Ele é muito bom, de repente, na parte linguística, tá? Ou então não, ele é muito bom na parte, na parte espacial. O cara é um gênio na questão da geografia, né? Questão de espaço, pegando ali a parte da física, enfim. Ele vai ser muito bom em uma determinada área. E aí sim, ele vai sofrer uma progressão muito grande, né, em determinados lugares onde essa criança vai ser recebida e vai estimular essa habilidade, essa capacidade que ela tem. Ok? Perfeito. Bom, acho que esclareci. Perfeito. A Regiane tem uma questão aqui, uma dúvida sobre o trabalho de estudo de caso, depois a gente caminha certinho lá no grupo, essas dúvidas. A gente vai mandar todo o passo a passo do trabalho lá no grupo, pessoal, fiquem tranquilos a respeito disso. Exatamente. Vou deixar tudo esclarecido. E se houver dúvida, pode me chamar por lá, que aí a gente esclarece sem problema. Ótimo. Aqui sobre a disciplina tem a Caroline Moura, que diz: professora, só para ressaltar e me esclarecer melhor sobre a avaliação das crianças que têm algum transtorno. Tu chegou a comentar no vídeo que, possivelmente, o aluno será avaliado através de um parecer/relatório sobre suas potencialidades alcançadas durante o ano, certo?
observação. Alunos com dificuldades cognitivas, no caso. É isso mesmo? Não entendi muito a pergunta, perdão. Repete para mim, por favor. Eu vou repetir aqui. Professora, só para ressaltar e me esclarecer melhor sobre a avaliação das crianças que têm algum transtorno. Tu chegou a comentar no vídeo que possivelmente o aluno será avaliado através de um parecer relatório sobre suas potencialidades alcançadas durante o ano. Todas as crianças. Todas as crianças, né, de uma classe, todas elas são avaliadas. A partir de até determinada idade, a avaliação é feita, né, de forma escrita, ou seja, a criança já foi capaz de cortar, a criança já foi capaz de saltar, a criança já consegue fazer a troca do brinquedo, a criança se dá bem com seus pares. Então, assim, aí é avaliado várias coisas, várias capacidades que a gente espera que a criança tenha ao final daquele ano. Isso todas as crianças, né? No caso das crianças com necessidades educacionais especiais, elas vão ser também avaliadas a partir de relatório. Porque vamos supor que a criança com necessidade especial, ela tem uma questão cognitiva muito severa, mas ela está inserida numa classe regular também. Ela está ali, como eu falei no vídeo lá, para a questão social. Essa é a primeira função da inclusão, é fazer com que a criança conviva com crianças típicas da mesma idade que ela, para que haja troca, certo? A diversidade, gente, gera conhecimento, gera estímulos, e é essa diversidade que é buscada dentro da educação especial. Tá? Agora, vamos supor, a criança não é capaz de fazer determinada prova. Tá, você vai arrumar uma forma de que para que ela mostre o mínimo que seja ali que ela reteu a respeito do que você falou. Porque a criança, ela também precisa participar de tudo que é feito na sala de aula. Para isso, existe a questão da adaptação de material, né? Eu falo isso num dos vídeos também, né? Se a criança tem uma dificuldade motora, vamos usar um espessador de lápis. Se a criança é uma cadeirante, vamos botar um paralisado cerebral, que aí vai ter dificuldade até mesmo de sustentação de tronco, né? De pescoço. Então, a gente vai ter que botar ali é como se fosse uma tabuinha, tem um nome específico, mas eu nunca sei. É como se fosse uma tabuinha para que o caderno fique elevado de forma que ela consiga ver direitinho. E não, porque ela não consegue fazer isso aqui, ó. O pescoço dela está rígido, né? Vamos supor que a criança tem uma dificuldade de visão. Então, o que você vai fazer? Um texto maior, com as letras maiores, com uma fonte maior. O próprio dislexo, por exemplo, existe uma régua onde ele vai usando essa régua, é uma régua furada. Então, como ele tem a dificuldade de visão ali, que as letrinhas pulam, né? A letra ela fica se mexendo com constância, existe uma régua onde ele vai passando e no interior daquela régua, como ela é vazada, fica focado ali, é como se fizesse um recorte do texto, então para que ele faça a leitura fica mais fácil. Então você vai buscar o material adaptado para que aquela criança demonstre o que ela aprendeu, mas óbvio, ela não vai ser cobrada da mesma forma que a outra. E você vai colocar ali no seu relatório que o aluno fulano de tal conseguiu absorver tais e tais e tais pontos. A criança, de repente, ela não tem capacidade de escrever, mas nada impede que você pergunte a ela oralmente. A prova oral ela é válida e muito utilizada em determinadas circunstâncias para aferir o que aquela criança absorveu. De repente, ela vai falar com as palavrinhas dela, né? Prof, eu sei que a Terra é redonda. Ela não vai ser capaz de escrever, a Terra é redonda. Mas ela vai conseguir falar para você, prof, a Terra é redonda. Olha, que legal, ela conseguiu absorver esse ponto aqui na aula de geografia. Então, é exatamente isso. Como não tem como dar uma receita de bolo, porque cada caso é um caso.
Então, vocês, dentro da sensibilidade e utilizando de muita sensatez, vão buscar ferramentas para ver o que aquela criança absorveu, verificar o que aquela criança absorveu e aí, a partir disso, colocar num relatório. Dentro do seu relatório, caso você queira colocar uma nota ali dentro, tá? Usando ali com muito cuidado, né, o peso da caneta, dando ali uma avaliação mesmo que seja quantitativa, né? E não qualitativa para aquela criança. Pronto. Perfeito. Marisa comenta aqui que agradece e comenta que esclareceu a dúvida dela anterior, né? Uhum. A Miriam fez um comentário aqui, tecnologias assistivas, é isso mesmo, né, professora? Que, a respeito do que você está falando antes, né? São tecnologias assistivas. Isso, exatamente. Exatamente. Ou materiais adaptados. Porque é aquela história, né? Cada um chama de um jeito, mas a finalidade é a mesma, é amparar aquela criança que tem necessidades educacionais especiais a estar verdadeiramente participante numa sala de aula. Perfeito. E a Julie questiona, com que frequência devemos dar um parecer do desenvolvimento? Sim. O ideal é que o parecer ocorra a cada 2 meses. Por quê? Quando a gente fala em programa de verdade, claro, nunca isso, por favor, não me cometam esse erro, nunca prometam nada para os pais. Tá? Eu vou te dar um parecer a cada 30 dias, se por um motivo qualquer aquela criança não teve, né, a progressão necessária para que você coloque num parecer, e você disse para o pai vai te cobrar 30 dias, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Então, assim, nunca faça promessas. Mas o parecer, o ideal é que ocorra a cada 2, 3 meses. Para quê? Para que se haja um tempo, né, bom em relação à intervenção que você vai fazer nessa criança. Né? Aí você vai, claro, né, dependendo da necessidade educacional especial dela, né, do transtorno, da síndrome, do problema que ela tenha, aí você vai focar, por exemplo, vamos pegar aqui, saindo um pouco do autismo, só falando um pouquinho aqui do dislexo, vamos supor. O dislexo, ele vai ter várias dificuldades, né? Ele vai ter dificuldade de escrita, ele vai ter dificuldade de leitura, ele vai ter dificuldade em orientação espacial, ele vai ter dificuldade com coordenação motora. Olha quanta coisa tem dentro da dislexia. Na maioria das vezes só se fala da escrita e da leitura. Supondo, uma criança que tem dislexia, dificilmente ela vai ser capaz de amarrar o próprio sapato. Ela vai ter dificuldade em abotoar os botõezinhos da blusa, porque vamos pensar que ela tem dificuldade em relação à orientação espacial. Ela, vamos supor, 1, 2 vezes por semana. Você precisa trabalhar ali várias capacidades. Então, vamos colocar aí uma média de 8 sessões para que você consiga trabalhar de verdade cada uma dessas habilidades que você quer elevar e para que ela surta algum resultado, para que haja algum resultado. Não vão aparecer todas as habilidades a uma, mas você vai perceber, olha, ele já melhorou bastante a questão da orientação espacial. Legal, você já tem alguma coisa para colocar em relatório. Né? Aí você vai colocar, eu trabalhei em potencialidades tais, e nesta aqui, eu percebi um acentuado avanço, porque ela não era capaz de fazer tal coisa, hoje ela já é. Nas outras lá, surgiu uma melhora não tão significativa, porém, muito importante também, porque ela não fazia tal coisa e agora ela já faz. Então, é sempre fazendo uma comparação do antes com a atualidade e sempre colocando uma expectativa à frente. Né? É isso que vocês têm que pensar, que na realidade é uma linha do tempo. Ela estava assim, ela está assim e eu pretendo que ela esteja assim. Certo? Em determinadas situações, síndromes, transtornos, a terapia ela é infinita. Você até pode dar alta, mas sempre deixando claro para o pai que ele pode regressar. Como, por exemplo, o autista é terapia para a vida toda. A vida inteira ele vai precisar de amparo. Né? O dislexo, na maioria das vezes, também. Um TDAH, não precisa.
Então, assim, ó, cada caso é um caso, os pareceres vão sendo elaborados conforme vocês vão vendo, percebendo ali, forem vendo a progressão, né? E sempre colocando uma expectativa à frente. Então, agora o meu objetivo é, espero ter respondido. Perfeito. Só um minutinho. Bom, a Júlia tem uma dúvida sobre o tempo de intervenção. Eu não sei se é acredito que esteja, né, no atendimento, né, específico. Tempo hora ou quanto tempo uma criança vai ficar sofrendo terapia? Não, foi respondido, ela falou que foi respondido. Que você acabou de comentar que às vezes é infinito esse tempo, né? Isso, depende de cada caso. Quando a gente mexe, uma coisa que é muito importante... Alô? Opa, voltou. Não voltei. Você está me ouvindo, prof? Acontece, tudo bem. Bom, o que... Eu até me perdi agora. É horrível isso. Não, tinha sido respondido. A Júlia estava com já foi a respeito do tá, tempo, mas você tinha respondido a questão anterior. Certo. A Suzana Silva comenta aqui, creio que o parecer independente do progresso ou não alcançado pelo aluno. Creio que o parecer independente do progresso ou não alcançado pelo aluno. O parecer seria o resultado do trabalho realizado em um espaço determinado de tempo. Também. Só que assim, ó, eu digo para vocês que o parecer, ele sempre tem que vir pautado por vitória. Porque se eu colocar, pensa bem, a criança está comigo, vamos supor, há 3 meses. No fim daqueles 3 meses, eu tenho que ter feito alguma progressão com aquela criança. A criança, ela não piscava, vamos supor que uma criança que, não sei, né? A criança não piscava, ela já pisca. Aquele progresso tem que ser colocado. Algum progresso, porque a pessoa, ela nunca fica estagnada. Você vai perceber, de repente, uma criança, vamos botar um autista severo, que não fazia a menor menção de nada. Era aquele indivíduo realmente dentro dele. Naqueles 3 meses, no mínimo, a questão da afetividade que eu digo assim, ó, ele te aceitar, ele entrar com facilidade na própria terapia, algum progresso, aquele indivíduo tem que ter tido. Afinal de contas, são 90 dias sofrendo terapia. E a terapia é para que haja evolução. Se você pode até em 3 meses, de repente, fazer um parecer dizendo, até então não percebeu esse avanço. Ok. Mas e depois com 3 meses? E depois com 6 meses? Você vai colocar a mesma coisa? Não. Você tem que dar algum resultado positivo para aquela família. E às vezes o resultado positivo, ele é muito mínimo. Mas é aquilo que eu falei, esse mínimo pode ser mínimo para qualquer pessoa, mas para a família é um avanço enorme. Ele não se sentava, ele não comia sozinho, ele agora já come. Então é isso que a gente tem que perceber, que a gente tem que buscar, na realidade, o sucesso daquele indivíduo. É focar e acreditar que ele é capaz. E fazer o possível, né, para que ele consiga. Busque ferramentas para que ele consiga, seja em sala de aula, seja na sua clínica. Na clínica, mais ainda, porque está você e o indivíduo. Então, o progresso, ele tem que acontecer. Nem que seja mínimo. Alguma melhora em 60, 90, 120 dias, a pessoa tem que ter tido. E melhora, quando eu digo, não é que a criança não andava e vai sair saltando. É uma coisa mínima, um detalhe, mas aquele detalhe faz a diferença. Eu vou contar aqui para vocês rapidamente só um caso. Na época, eu estava em sala de aula, trabalhando numa classe de educação especial, tá? Então, eu ficava, na realidade, no contraturno. Na época, eu trabalhava com o GEMPA.
eu ficava no contraturno. E eu tinha um aluno que era, vamos botar assim, era meu e de uma outra professora. Ela da classe regular e eu da turma do GEMPA. Essa professora, ela virou para mim e falou assim, só para vocês terem noção. Agora veja, se esse garota, assim, a criança, você via que realmente precisava de um amparo, né? Não só a questão social, mas também cognitiva. E ela desdenhando, porque a criança não... Qual o avanço que ele fez? Ele escrevia em caixa alta e ele agora escreve cursiva. Só isso que ele andou. Aí, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito sentida. Eu fiquei sentida pela criança. Por quê? Para a gente, né, olhar, ele só mudou da caixa alta para cursiva. Só que eu não sei o trabalho, a elaboração, o esquema mental que essa criança teve que fazer para conseguir, tá, passar da letra caixa alta para a letra cursiva. Então, cada melhora, cada passo, cada vitória da criança tem que ser comemorada e muito comemorada. E eu digo a vocês o seguinte, a palavra de estímulo, ela é um remédio. Cada vitória da criança, você vai ter que falar, meu Deus, você é um gênio, cara, você é muito bom. Caramba, eu tinha certeza que você seria capaz de fazer. Aquilo dali é motivador, é reforço positivo. Vamos pensar na caixinha de Skinner, né? Do reforço positivo, né? O reforço negativo, ele funciona, mas o reforço positivo, ele tem muito mais condição, ele funciona muito mais quando a gente fala em fazer com que o indivíduo consiga, se acredite capaz e busque essa capacidade. Então, sempre devemos colocar algum ponto positivo que foi, que aconteceu naquele período. Claro, não vamos mentir, mas 90, 60, 120 dias, algum progresso a criança tem que ser feito. São 4 meses de terapia, certo? Todo parecer é positivo, ele relata um procedimento que pode ou não ter frutos positivos, mas que abre possibilidades para novos procedimentos, ou não? Exatamente, isso mesmo, bem isso. Tá, por um motivo qualquer, vamos supor, a criança está em terapia com você e de repente houve uma perda familiar ou uma separação, acontece muito, né? Porque nem sempre as famílias conseguem suportar o peso, vamos botar assim, né? A responsabilidade de uma criança especial e acaba que às vezes os laços, né? Casamento acaba se desfazendo, ou a perda de um avô, de uma avó, né? A perda de um animalzinho de estimação, que também acontece bastante. Então pode ser que de repente naquele período aconteça alguma coisa muito severa na questão sentimental e a criança regrida, pode acontecer sim, e isso tem que ser colocado, obviamente, isso tem que ser colocado, mas a gente sempre vai buscar a melhora do indivíduo. Foque que aquilo é um período e que lá na frente, com a sua ajuda, aquela criança sim vai conseguir driblar aquela fase ruim e começar a ter progresso. A gente nunca pode pensar que o copo está meio vazio. Pense sempre, o copo está meio cheio. Tudo depende da forma como a gente enxerga, encara. Isso aqui não é aula de autoajuda não, tá, gente? É realidade. O positivismo, tá? Ela produz uma série de coisas, serotonina, noradrenalina, enfim. E é com essas ferramentas, com esse nosso positivismo, com o seu positivismo, você vai contagiar a família, que vai acreditar e que vai contagiar a criança, envolva a criança, tá? Dentro do seu positivismo e faça com que ela se acredite capaz. Porque a primeira coisa para conseguir é crer. Perfeito. Pronto. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Suzana comenta também a respeito da resposta. Com certeza, sempre ressaltando os avanços. Mas o parecer é para os responsáveis. A questão do estímulo é principalmente para o aluno.
Sim. Sim. Exatamente. Sim, pode continuar. Eu ia falar a respeito da questão da Julie, mas se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Tá, o que acontece? O parecer é para o responsável, o parecer é para o neurologista, o parecer é para a própria escola, né? O parecer é para todas aquelas pessoas que lidam com aquela criança e precisa saber de verdade o que está acontecendo, tá? Eu posso, inclusive, de repente, eu acho que é bem interessante fazer isso. Eu tenho alguns pareceres, eu posso simplesmente desaparecer com o nome deles e mostrar para vocês, mandar por e-mail, né, subtraindo uma informaçãozinha ou outra para não ficar tão claro, tá? Para que vocês tenham em mente de como fazer um parecer da maneira que vocês vão passar a realidade para o responsável, passar a realidade para a escola, tá? E para o neurologista. Para cada um, vamos dizer que assim, ó, a forma de ser difere um pouquinho, dependendo da finalidade. Vamos supor que um colega que você quer que veja aquela criança, e aí aí você vai ter que colocar e linkar de verdade, né, listar ali cada aspecto de dificuldade que aquela criança mostrou para você. Aí você só vai colocar ali, claro, você vai, colocar em negrito as dificuldades. Por quê? Para que ela investigue e veja também o que aquela criança tem. Isso é um parecer, tá? Você está pedindo ajuda para um colega. Para o neurologista, a resposta ao seu trabalho. Aí você vai colocar, a criança chegou assim, está assim, assado, positivamente ou negativamente. E vai falar por quê. Para o colégio, você vai colocar como a criança chegou, o que você fez de intervenção, quais os progressos já ocorreram, se houve, e dando ali uma orientação dentro do seu parecer, você sempre coloca uma orientação de como aquela criança precisa ser tratada. Tratada não seria a palavra, mas como lidar com aquela criança em sala de aula. Aí, além de colocar tudo isso, você ainda coloca uma orientação, como, por exemplo, recomendo ao colega que faça a utilização de tal instrumento, pois assim você terá uma resposta melhor em relação ao aluno. Ponto. A família, o ideal é que você não use tantos termos técnicos, porque a gente tem que pensar que a pior coisa que tem é você vamos botar um pedagogês, né? E aí a família, como ela é leiga, você tem que se fazer claro dentro de cada... Porque o parecer, vamos ter em mente que é um documento. Então, dependendo vamos botar assim, o remetente é o mesmo, tá? Mas o destinatário é diferente. Então, você tem que ver qual é a língua que aquele destinatário fala. E para que você está mandando aquele documento. Porque o parecer, ele pode ser utilizado para várias circunstâncias, como eu coloquei aqui. Então, quando a gente fala parecer, o parecer é o nome do documento. Mas a finalidade, a utilização e o destinatário, ele pode ser diverso. São diversos. Então, dependendo da forma, para quem você utiliza, você também tem que tomar cuidado com a linguagem que você vai utilizar ali no momento da escrita. Certo? Certo, professora. Uma dúvida da Júlia agora. Em clínicas existe atendimento? Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar em relação a isso. Oi? Perfeito. Agora a dúvida da Júlia. Em clínicas existe atendimento em grupo? Isso é uma possibilidade e método escolhido pelo profissional? Olha, na clínica, o ideal é que o atendimento ocorra você e o seu atendido, tá? O ideal. Existem situações onde você precisa que ocorra a troca.
Porque uma coisa assim, uma coisa é a criança com o terapeuta, outra coisa é a criança com outra criança, outra coisa é a criança com o responsável dela. Da mesma forma que a gente tem ali várias, vamos botar assim, várias personas, né? Vários esquemas de pessoas, de postura, dependendo de quem está na frente. Olha, com o meu chefe eu vou falar de uma forma, com o meu filho eu vou falar de outra. A criança, da mesma forma, ela se posiciona no mundo, né? Em detrimento de quem ela está falando. Então, vamos supor que ela está com o terapeuta, ou a terapeuta é quase um coleguinha, tá, gente? Porque a gente brinca muito com eles. A nossa ferramenta é o jogo. São os jogos, são as atividades lúdicas, né? Então, ela vai se comportar com você de uma forma, mas ela vai ter uma postura mais cuidadosa, porque nós somos adultos. Como responsável, dependendo do responsável, pode ser mais cuidadosa ou não. De repente, ela vai roubar geral ali do pai e o pai, ai, que bonitinho. Então, às vezes, a gente precisa colocar ele com algum outro atendido, seu de preferência da mesma idade, tá? Para que você veja como ele se comporta com o seu par. Só que aí você vai pedir a autorização das duas famílias e falar para elas qual é o objetivo. Tá certo? Aí ela vai... uma coisa que é muito questionada, porque assim, todo mundo pensa sempre no heavy metal, né? Então deixa eu colocar... tá, mas aí você vai... Eu vou ter que pagar pela terapia inteira, sendo que você vai atender duas crianças, o meu filho vai compartilhar o tempo dela com outro. Aí vocês vão ter que usar, cada um usa a sua argumentação. Estou colocando porque eu já ouvi essa pergunta. Tá? E aí cada um vai agir da melhor maneira que acha possível. Mas é importante sempre colocando para o pai, tá? Não, isso é uma situação pontual em função da minha necessidade de verificar se a criança, como que ela se comporta. Se ela rouba no jogo, como que ela lida com a perda, né? Como que anda a questão da flexibilidade emocional dela. Tantas coisas que a gente precisa averiguar quando ela lida com... E outra coisa que pode acontecer também é, de repente, vocês fazerem um momento, vamos botar assim, reunião na clínica. Tirar uma sexta-feira no mês, todas essas crianças vão ser recebidas, claro, busca amparo, faz ali 3, 4, né? E façam jogos, e façam rodas de conversa, não sei o quê. E aí, você com o seu terapeuta, com a sua criança e a família. Tudo é uma questão de combinar, sempre antecipadamente com o responsável, que é muito crítico em relação ao trabalho de uma maneira geral, mas isso não pode ser uma rotina, porque a terapia, ela, na maioria das vezes, tem que acontecer você e o seu atendido, porque tem muitas coisas que você precisa buscar dessa criança. E essa busca, dependendo da resposta, pode ser sigilosa. E se tem uma outra criança ou outro alguém dentro da sua sala, aquilo dali pode ser compartilhado e você sofrer aí, de repente, um vazamento de uma informação que pertence somente àquele indivíduo. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida em relação à matéria? A gente está fechando agora 1 hora de live, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem encaminhar. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Caso contrário, a gente encerra por aqui. E a gente depois passa para vocês os trabalhos ali no grupo, certinho. O pessoal aqui comentando que as aulas foram muito esclarecedoras, inclusive os vídeos, os materiais. Bom. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu estou à disposição. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para todas, tá? Eu estou à disposição, independente da faculdade marcar, surgiu alguma dúvida, a gente está numa situação onde temos que ter, como eu falei, em flexibilidade, é exatamente isso, também temos que ter flexibilidade do outro lado. Então, vocês sabem que qualquer coisa, surgiu uma dúvida, eu não gosto de dúvida. As dúvidas, elas aparecem, elas são importantes porque
Se surgiu a dúvida foi porque pensamos, tivemos contato com aquele material e não conseguimos, de repente, compreender 100% o que foi dito, né? Por uma falha da comunicação, até mesmo da própria professora, né? Então, o importante, não fiquem com dúvidas, me chamem pelo WhatsApp e sempre que possível, ou eu vou escrever, ou eu vou mandar um áudio, ou eu vou mandar um material de amparo. Isso não me custa e o mais importante é ter certeza que lá na frente todas vocês serão profissionais capacitadas, gabaritadas, com conhecimento